Bom dia, gente. Meu nome é Isabela Mendes, eu sou residente de pediatria no Hospital Infantil João Paulo II e estou fazendo estágio na UTI neonatal no Hospital Júlia Kubitschek. E hoje eu vou apresentar sobre taquicardia supraventricular em neonatos e lactentes. Esse é o artigo que tem como base a apresentação, é um artigo de 2021 de um estudo suíço. Então vamos lá. A taquicardia supraventricular é a mais comum em crianças, compreende cerca de 0,1 a 0,4% das taquicardias. O primeiro episódio ocorre durante o primeiro ano de vida em 50 a 60% dos casos, principalmente nos primeiros 3 a 4 meses de vida. E ela pode ser classificada em 3 tipos principais, mais prevalentes. Na pediatria, 70 a 80% dos casos é a taquicardia por reentrada atrioventricular, que é aquela que tem uma via acessória que conecta o átrio ao ventrículo. 5 a 17% dos casos é a taquicardia de reentrada nodal, que é aquela que usa as vias de condução lenta e rápida do nó atrioventricular, e 5 a 10% a taquicardia atrial focal, que tem origem no átrio. E aqui uma imagem para ilustrar os tipos. Ainda na introdução, a taquicardia supraventricular ela pode ocorrer como um episódio único, geralmente autolimitado, ou pode acontecer episódios incessantes e prolongados que podem levar à instabilidade hemodinâmica, principalmente em neonatos e lactentes. Depois do primeiro episódio, a maioria dos médicos adota a estratégia de administrar antiarrítmicos profiláticos de 6 a 12 meses, mas esse tempo ainda é controverso. O que o artigo traz é que tem que ter mais estudos, tanto das medicações quanto do tempo ideal. E pacientes com taquicardias incessantes e ou recidivas frequentes podem exigir uma terapia dupla ou tripla. Mas, no geral, a história natural dessa doença é favorável e pelo menos 70% dos casos se resolvem espontaneamente no primeiro ano de vida. A recorrência para lactentes é mais baixa do que crianças mais velhas e compreende cerca de 22 a 55%. Para crianças acima de 15 anos, acima de 15 quilos e 4 anos, a gente tem a ablação eletiva por catéter como uma opção já bem estabelecida com resultados na literatura. Só que isso não é a mesma coisa para lactentes. Então, taquicardias graves e refratárias a medicamento, a taxa de complicações é bem mais alta nessa faixa etária e tem menor taxa de sucesso também. E aqui uma imagem apenas ilustrando a ablação por radiofrequência. Então, é um estudo retrospectivo feito em um hospital universitário na Suíça, ao longo de 10 anos, que incluiu todos os pacientes que foram diagnosticados com taquicardia supraventricular no primeiro ano de vida. E tem como objetivo descrever e analisar os padrões de prática, eficácia e resultado da terapia medicamentosa desses pacientes. Para esse estudo, então, foi analisado os seguintes dados: a idade em que começou a taquicardia supraventricular, a história de taquicardia fetal, o tratamento antiarrítmico inicial e as medicações subsequentes utilizadas, análise de eletro e Holter de 24 horas, parâmetros ecocardiográficos para analisar tamanho e função do ventrículo, duração de internação e seguimento e o desfecho. No estudo foram utilizados então os seguintes medicamentos: o propanolol a cada 8 horas, sendo que é considerado o tratamento de primeira linha, a propafenona ou a flecainida, que são usados particularmente para o tratamento da taquicardia atrial focal ou em adição a um beta-bloqueador para paciente com pré-excitação ventricular ou arritmia persistente, a amiodarona, que é a escolha para paciente com função ventricular prejudicada, principalmente abaixo de 45%, e a digoxina, que o artigo traz que é de nível sérico-alvo mais difícil, tem uma janela de alvo mais difícil de controlar. Com as considerações de que o propanolol ele tem os efeitos adversos, pode ter risco de hipotensão, de hipoglicemia. A propafenona e a flecainida, que são os bloqueadores de canais de sódio, eles têm que fazer um controle do QRS, que pode aumentar o intervalo, e a amiodarona tem que fazer controle de função tireoidiana e hepática. E essa foi a primeira tabela dos resultados do estudo. Então, participou foi uma amostra de 67 pacientes, sendo que 72% tinham a taquicardia com reentrada atrioventricular, o que corresponde com os dados da literatura, que foi a mais prevalente,
A taquicardia atrial focal compreendeu 27% e a correentrada nodal 1% dos casos. Cerca de 4 pacientes tinham anormalidades genéticas, como fibrose cística e síndrome de Rett, e a taquicardia fetal estava presente em 27% desses pacientes, o que a gente vai ver que esses pacientes com histórico de taquicardia também fetal, eles tiveram mais chance de precisar de um tempo maior da medicação. Em questão à abordagem aguda da taquicardia supraventricular, pelo menos uma manobra vagal foi realizada em 70% dos pacientes e a adenosina foi administrada em 42 dos 47 pacientes. E aqui eu trouxe até o algoritmo da taquicardia com o pulso para a gente lembrar da abordagem. Um paciente com taquicardia atrial focal precisou de ECMO por 4 dias por insuficiência cardíaca e múltipla de órgãos pela TAC supra, mas não veio a óbito, e a função do ventrículo esquerdo foi prejudicada em 17 pacientes, mas todos tiveram a função normalizada com o restabelecimento do ritmo sinusal. Das medicações profiláticas, então, 63% usaram bloqueadores, beta-bloqueadores, 30% propafenona, 30% amiodarona e 8% digoxina. E essa tabela aqui ilustra as medicações iniciais utilizadas, que não foram necessariamente as do final do estudo, porque foi ajustando de acordo com a resposta do paciente. E desses pacientes da amostra, 2 não receberam tratamento. Um foi com uma taquicardia de entrada atrioventricular e outra com uma taquicardia atrial focal, que tiveram um episódio único e autolimitado e não receberam medicação. Agora um fluxograma de acompanhamento, então. A gente vê que da amostra de 67 tiveram 4 mortes, mas nenhuma relacionada à taquicardia supraventricular em si. 2 foram de crianças sindrômicas e relacionadas a infecções pulmonares e broncodisplasias. Então, em 52% em 52 pacientes a medicação pôde ser suspensa, mas 5 desses pacientes recorreram logo após a suspensão em um tempo médio de 1 mês. Então, no final, o término foi bem sucedido em 75% dos pacientes. E desses outros que não suspenderam a medicação, 11 eles mantiveram depois do tempo de seguimento do estudo, ou seja porque o tempo de uso total da medicação era inferior a 1 ano, ou porque o paciente estava tendo muita recorrência da taquicardia, então eles optaram por não suspender. E eles acharam de resultado que a recorrência da arritmia não foi influenciada pelo número de medicamentos ou pelo tipo da taquicardia. Então, aqueles pacientes que tinham dupla ou tripla terapia, eles tinham o mesmo prognóstico dos pacientes que usavam apenas uma medicação. E então não ocorreu nenhuma mortalidade relacionada à TAC supra e 21 reinternações ocorreram com os pacientes do estudo. 21% então foram os que precisaram da terapia dupla e 6% dos que precisaram da terapia tripla. A propafenona foi descontinuada em 7 pacientes por causa do aumento do complexo QRS em mais de 20%, sendo que um deles evoluiu com uma taquicardia ventricular, mas também não veio a óbito. A eficácia da terapia com o beta-bloqueador, que é a primeira linha, não teve diferença entre os tipos de taquicardia, e em mais de 1/3 dos pacientes com taquicardia atrial focal, a medicação única foi insuficiente. Dos 18 neonatos, o tipo mais prevalente da taquicardia foi a taquicardia com reentrada atrioventricular, e os 4 restantes tiveram a atrial focal. Essa tabela ilustra como ficou a medicação no final do estudo. Então, quais foram as associações de droga e a porcentagem de uso. A gente pode ver que a associação mais frequente aqui foi a propafenona ou a flecainida com o propanolol. Então, para concluir, a TAC supra é a arritmia mais comum em neonatos e lactentes e a terapia farmacológica é recomendada para prevenir recorrência. O controle da arritmia é frequentemente alcançado com uma única medicação e, após a interrupção, a maioria dos pacientes está livre de arritmias. A medicação antiarrítmica profilática é geralmente segura e bem tolerada na infância. A administração inicial dos bloqueadores dos canais de sódio deve ocorrer sobre o monitoramento cuidadoso do complexo QRS para evitar efeitos proarrítmicos, como a gente viu inclusive na amostra do estudo. E os recém-nascidos com TAC supra e história de taquicardia fetal são mais propensos a sofrerem
de taquicardia persistente e a terem recaídas após a interrupção da medicação antiarrítmica profilática do que lactentes com o primeiro episódio após o nascimento. Então, por fim, especula-se que, em casos não complicados, a duração do tratamento ela pode ser encurtada, principalmente naqueles pacientes que responderam bem com a medicação e que não recorreram com episódios depois do início, com um tempo mínimo até mesmo de 4 meses de tratamento, em contraste com aqueles lactentes com início fetal de taquicardia. Então, com o tratamento mais prolongado pode ser benéfico, mas ainda assim não é um pior prognóstico. Obrigada.